Oi, meu nome é Ana Ribas. Nós vamos tratar hoje sobre a questão da problematização dentro de uma produção científica. Então, como vocês devem ter visto na dica anterior, nós trabalhamos com a questão do seu propósito, do seu trabalho, a questão da obrigatoriedade, a questão de fazer dessa obrigatoriedade uma oportunidade de ascensão na sua carreira, de aberturas, né? São as oportunidades. E também a questão da divulgação. Se você não viu, aconselho você retornar e ver essa parte que é muito importante nas orientações para a produção científica. Todo trabalho científico, monografia, tese, seja o que for, ele inicia com um problema. Senão, não tem por que você fazer uma produção científica, que ela vai ser o quê? Uma construção do saber. E a construção sempre parte por problemas. Se você ainda não tem um, você deite no seu travesseiro à noite e procure alguma coisa, principalmente que seja do seu cotidiano, que tenha significado para você. A problematização ela pode vir por uma curiosidade que você queira saber sobre determinada situação, determinadas reações, porque se você age de uma maneira, a resposta vai ser aquela. Através dos conflitos também, por que existem conflitos dentro da sociedade, ou conflito de ideias. Pode também vir de uma questão conjuntural, relativa à atualidade, ou até mesmo também pode ser questão de você fazer um resgate histórico. Mas independente disso, você tem que ter em mente que o problema que você escolher, ele tem que ter significado para você. Sem isso, realmente fica muito difícil escrever algo que nunca te indignou, que nunca você teve curiosidade. Porque a partir daquele problema que você definir, você vai fazer as perguntas. Se o teu problema é X, tuas perguntas: por que isso acontece? Se existe tal situação que não deveria ter esse resultado, por que tem? Então você vai fazer as perguntas certas. E as perguntas certas são as tuas questões norteadoras. A partir dessas perguntas sobre o teu problema é que você vai conduzir todo o teu trabalho. Vai ser o teu direcionador. Das perguntas você vai elencar também as hipóteses. Tem um problema X. Por que acontece? Aí você vai ter que ter pelo menos uma ideia inicial, uma hipótese. Acontece por causa disso, daquele outro. Então, são três coisas que você vai ter: o problema, as questões norteadoras e a hipótese. Essas três questões é que vão fazer o conjunto de pensamentos que vão ser os direcionadores do teu trabalho. Aí vem o seguinte: muitas vezes o teu problema, aquilo que você escolheu, pode não ser importante. Vejamos assim, a relevância. Por exemplo, o teu problema pode não ser relevante por causa do quantitativo de produção na área. O que significa isso? Você escolheu um problema que muita gente escolheu o mesmo e trabalhou em cima desse problema, em cima desse mesmo foco que você está, dentro dessas questões norteadoras que você está tentando trabalhar ou pensou em trabalhar. Então a relevância dele é muito baixa. Quanto mais produção tiver nessa tua área, de um lado é positivo porque você vai ter referenciais, ter bibliografia suficiente para fazer um trabalho. Mas em contrapartida, o teu trabalho vai ser mais um de muitos. Então, a relevância dele é praticamente zero. A questão de qualitativo da produção na área. Por exemplo, se você pensa em desenvolver tal problema com as questões norteadoras e as hipóteses, se você fizer uma pesquisa antes, você pode ver que vai ter trabalhos muito melhores que o teu, do qual mesmo que você tente fazer, teria condições de fazer melhor que aqueles trabalhos. Então você vai ter que ver se isso é relevante para você. O fato de ter muitas produções e produções melhores que as suas, qual é o teu diferencial? Então você tem que pensar que o teu trabalho tem que ser diferenciado. O excesso de produção na área e a escassez. Se você escolher um problema, tá, em que há pouca produção na área, você vai ter dificuldade porque não vai haver tanto acesso à bibliografia. Mas em contrapartida, você vai ser um dos primeiros ou das poucas pessoas que vão estar trabalhando naquele foco. E isso é o diferencial. Depois de terminar o teu trabalho, qual vai ser a sua contribuição enquanto uma produção científica para a sociedade e para a comunidade acadêmica? É muito importante a relevância pessoal sobre aquele problema que você quer trabalhar,
mas também que ele seja tático, aproveitar, tenha um fim, um benefício social. Porque uma produção acadêmica é também um bem social. Ela tem que, de alguma forma, contribuir para a sociedade, que ela possa aproveitar daquele teu material, que ela possa melhorar em determinadas situações, e também para a comunidade acadêmica, no sentido, sim, de pode ser até mesmo de você vislumbrar um outro ponto de vista sobre determinado problema, sobre as soluções, possibilidades, mas que sejam concretas ou pelo menos possíveis de ser materializadas. Tá? Porque é muito triste você ter uma linda produção científica que tem um lindo objetivo, mas em compensação não serve para nada. Qual é de fato a sua contribuição? Para que vai servir o teu trabalho? Então pense bem nisso, e para a próxima dica vamos trabalhar a questão da justificativa e dos objetivos. Então, até a próxima.